Você posta vídeo atrás de vídeo e mesmo assim não sai da estaca zero, mesmo estudando tudo sobre YouTube, retenção, título, thumbnail, assunto, o seu nicho, o subnicho, o seu público, idade, gênero e mesmo assim seu canal não destrava. Mas eu tenho uma notícia boa para você que a culpa não é sua. E eu sei a frustração que é isso, você editar o seu conteúdo, produzir, gravar, se esforçar para no fim não ter essa curva acima da média aqui. E eu sei que o pior não é ter baixa de views, não é você ter poucas views, é você pensar que você está melhorando a cada dia, está evoluindo, você sabe que está estudando, está melhorando seu conteúdo, editando melhor, produzindo melhor, gravando melhor, falando melhor, só que parece que o YouTube limita o seu canal e não entrega. Parece que o seu canal está indo para a beira da morte, está num shadow ban, está numa limitação sem fim. Mesmo com a sua evolução, o seu canal não acompanha essa evolução. E na maioria dos casos, o YouTube ele não pune o seu canal, não pune o criador, não trava o canal. O problema pode ser outro. Simplesmente o YouTube não entendendo sobre o que é o seu canal, sobre o que é os seus vídeos, para quem indicar o seu conteúdo. Falam muito aí sobre conteúdo híbrido, né? Que você pode falar vários assuntos e diferentes públicos. Eu acho que pro algoritmo de hoje, isso não está funcionando muito bem. E eu penso muito isso no seguinte, de repente você tem um canal, vamos supor esse caso aqui, como crescer no YouTube em 2026, um termo genérico, né? Então você vai atingir muita gente que está com dificuldade, que teve o canal de repente banido, que está com problema no canal. Então é um nicho muito amplo ali. Vamos supor que eu tenha um canal aqui, como é esse no caso, que eu falo sobre dificuldades do criador de conteúdo, do dia a dia, para crescer um canal. Então é o criador de conteúdo frustrado que está com problema e não consegue crescer. É um tipo de público bem afunilado. Então repare que é sobre YouTube, crescimento, que está todo mundo voltado para mirar lá no finalzinho ali, ganhar dinheiro, sobreviver, viver do seu canal. Mas se eu misturar o assunto de como ganhar dinheiro no YouTube, eu já começo a misturar o meu algoritmo, começo a confundir o algoritmo. Por mais que tenha relação, que esteja tudo dentro do barco ali de YouTube, o meu público é o público frustrado, que está tentando crescer e não está conseguindo. Esse mesmo público aqui está tentando ganhar dinheiro também, mas primeiro vem o crescimento do canal. Eles querem saber sobre isso. Então, quando eu tento fazer sobre dinheiro, eles já puxam outro público que está tentando aumentar um RPM, aumentar um CPM, a receita, de repente vender como afiliado aqui, criar um curso, um e-book, então já é outra galera. Então a galera com dor, com aquela dor ali de frustração, que está tentando, não consegue, o YouTube já não consegue mais identificar esse público e já pega a galera do dinheiro. Com certeza ele vai fisgar um ou outro dessa dor aí, de frustração, que não consegue crescer, que tem interesse sobre ver um vídeo, como é que aumenta o RPM, como é que faz para ganhar mais dinheiro, mas são poucos. Então isso que você começa a embolar o seu algoritmo, aí começa o problema. É como se a cada hora você falasse com uma pessoa que tem um nível de experiência diferente. De repente você quer falar às vezes com o iniciante, às vezes você fala com o intermediário, e às vezes você quer falar com o avançado. E cada tipo de público, de experiências ali diferentes, você vai encontrar uma dificuldade maior nesse nicho para você poder inserir ali. É como eu falei aqui esses dias, eu vou tentar ensinar sobre edição de vídeo que está facilmente incluso para quem quer trabalhar, quem trabalha com YouTube, porque precisa editar vídeo, mas eu posso estar disputando com canais gigantes sobre edição de vídeo. Então eu não vou conseguir pegar a atenção desse meu público que tem essa dor, que não consegue crescer, que enfrenta problemas com o algoritmo, mas que precisam editar vídeos, e eu não vou conseguir fisgar a atenção dessa galera aqui, não vai ser o suficiente para ampliar o meu vídeo disputando com canais de milhões de inscritos que só ensinam as pessoas que precisam e querem aprender sobre edição de vídeo. E o problema não é você variar o assunto, você até pode, mas é você variar a promessa. Então você acaba não dando um sinal ao algoritmo para quem ele deve recomendar o teu vídeo. Tem como misturar um pouco os assuntos mantendo a promessa. Então dá para fazer essa mesclagem aí. E como o YouTube testa seu vídeo em pequenas bolhas, então ele vai fazendo testes ali de bolhas de público, né, de pessoas ali, vai ampliando conforme ele consegue entender o desejo, o interesse das pessoas em interagir com o seu conteúdo, de repente um comentário, tem resumo de comentário hoje, então ele faz a análise completa do seu vídeo e a reação das pessoas sobre ele. Então se ele começar a ver que está muito confuso, entregou, o pessoal não se interessou, então o pessoal entrou, saiu, aí começa clickbait, aí baixa o CTR, retenção, então ele começa a diminuir, começa a fechar esse conteúdo e começa a não divulgar mais. Como acontece esse caso aqui, ó,
ele ficou acima da média nas 24 horas aqui, ficou um vídeo bem acima. O segredo está no título, já cansei de falar isso aqui, então validei esse tipo de título, uma thumbnail que eu validei também para um outro canal que eu tenho, e vou com certeza replicar isso aqui. Então ele entrega primeiro geralmente ali as notificações e começa a pegar, a partir das notificações, os interesses, né, do público, das pessoas que te acompanham. A partir dali ele começa a buscar novas pessoas, então ele vai recursos de navegação, como aparece aqui, de repente um sugerido, e quem sabe a pesquisa, se ele tiver uma base forte, se tiver um interesse forte, um título chamativo, e geralmente se você conseguir fazer um título misturado com recomendação, forte em SEO e ao mesmo tempo chamando atenção, você consegue fazer isso aqui, ó, ficar na pesquisa e também na recomendação. E quanto mais ele vai testando aqui, mais ele vai observando que as pessoas estão tendo interesse, ele pode de repente diminuir um pouco da recomendação, recurso de navegação e manter na pesquisa. Não tem problema, ele pode alternar isso aí também. Ele começou a encontrar mais público com interesse na pesquisa. Tem períodos do YouTube que ele força mais a pesquisa e outros recomendação, tem isso também. Então ele vai oscilando, mas vai entregando cada vez mais, ó, dependendo da força que tiver o seu conteúdo, do como ele chama a atenção e prende a atenção das pessoas ao entrar e permanecer no teu vídeo. Então vai ser um conjunto. Não estou falando aqui para você poder fazer a edição perfeita, o roteiro perfeito, porque isso não existe. Essa retenção aqui, por exemplo, ela ficou abaixo da média, você pode ver aqui, ó, 5 segundos abaixo da média e não impediu do vídeo ficar acima da média. Como eu já falei aqui, a retenção não vai ser o segredo em você querer fazer 80% de retenção, até porque você não vai conseguir, que é muito difícil. Às vezes com 30, 40, até 25% você consegue fazer um vídeo e melhor do que o padrão. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você conseguiria compreender, se você mesmo acessasse o seu vídeo, os primeiros segundos ali, é fácil de compreender sobre o que será aquele conteúdo, a promessa do gancho, do início do seu vídeo, você conseguiria compreender e faria você continuar no vídeo para assistir o resultado daquela promessa inicial? Então esse tem que se perguntar e deixar cada vez mais claro o seu conteúdo no início e no decorrer também. Se você falou que vai ajudar a pessoa a mostrar ao YouTube a identificação do canal, para quem que é o canal, você tem que entregar isso no decorrer do vídeo. E logicamente você não misturar muitos assuntos, você pode misturar o assunto, mas não a promessa. Sempre tentar atingir o mesmo público, como eu já falei aqui. Não misturar muito edição de vídeo com uma promessa que você vai editar muito mais rápido para uma pessoa que está tentando destravar o canal com problemas no algoritmo. Então você começa a pegar a primeira base de público, entregar o primeiro conteúdo certo, você acertou a dor, e depois você vai para a edição. Aí o caminho do algoritmo já é outro. Aí você começa a misturar e navegar entre diferentes pontos, e por isso que você não consegue crescer.